Saudação a todo democrata cristão que nos assiste neste importante evento da democracia cristã no Brasil. A Fundação Democrata Cristã tem a missão de formar e capacitar o contingente humano da nossa grande legião de democratas cristãos espalhados em todas as unidades da Federação Brasileira. Neste evento específico, curso de capacitação, temos a responsabilidade de oferecer de forma didática e conteúdo de excelência cultural a todos os filiados, dirigentes e líderes nacionais da democracia cristã, orientações necessárias para o importante exercício de se apresentar e falar em público, sobretudo na honrosa condição de democrata cristão. Por isso, estamos criando, produzindo e disponibilizando programas que visam enriquecer ainda mais os conhecimentos e potencialidades dos quadros da democracia cristã para o efetivo exercício da vida política no Brasil. Falar é e sempre será um desafio. Até mesmo para os mais experientes oradores, superar os primeiros momentos de apresentação, quebrar o gelo para ter um início de ambientação com o local, com o público e especialmente sentir a segurança e domínio da situação é fundamental. Nesse momento, você, orador, é o centro das atenções. E este é comprovadamente o maior medo de todos os oradores, apresentadores, artistas de teatro, cantores. Claro que aqueles que fazem disso uma profissão possuem um domínio instantâneo da situação, mas o frio na barriga sempre existe. E ele é importante para que todos se preparem, ensaiem mais, aperfeiçoem suas apresentações e tenham recursos para poderem improvisar quando são convocados de surpresa ou quando algo sai do controle. O medo de falar em público. O medo de falar em público é tão grande que esse medo é o mais citado em constantes pesquisas. E esta barreira poucos enfrentam. Oradores vencem a timidez quando pegam o microfone, se transformam e se superam. E quando se veem em gravações, comentam, nem dá para notar que eu estava super nervoso. Se você souber controlar a ansiedade e a preocupação de achar que as pessoas estarão lhe analisando, sua apresentação será boa. Apresentação melhor do que boa. Melhor do que boa? Para que ela seja ótima, é preciso você ter conhecimento de algumas técnicas de comunicação oral. Respiração e relaxamento são armas secretas. Falar é usar a voz, mas respirando. Para isso, exercite sua respiração. Respire calma e profundamente pelo nariz. Retenha o ar nos pulmões por alguns instantes. Solte o gás carbônico suavemente pela boca, semiaberta. Repita isso várias vezes por dia. Oxigenar o aparelho respiratório é oxigenar seu corpo e sua mente, dando-lhe tranquilidade para pensar melhor, falar e se expressar bem. Juntamente com a respiração, procure descontrair seus músculos, ombros, pernas e mãos. Em especial, elimine a rigidez dos músculos faciais. Aperte firmemente as mãos e solte-as suavemente. Tudo isso deve fazer parte de um exercício diário, mesmo que você não tenha uma apresentação prevista. Exercite-se. Preste atenção nos oradores que lhe antecedem. Quando for falar ou fazer uma apresentação, relaxe os músculos e respire suavemente enquanto ouve os oradores que o antecedem. Caso algum orador fale algo interessante, não deixe de citar o nome do orador e o que ele destacou de interessante durante a sua apresentação.
Não se intimide com grandes oradores antes da sua fala. Pense que você está preparado e tem pontos importantes a serem apresentados. Pense positivamente e, durante sua fala, tire proveito de suas pesquisas e fatos relevantes que descobriu. Ressalte-os. Imaginar uma apresentação é o melhor exercício. Oradores tradicionais, apresentadores de rádio e televisão, criam situações e temas durante todo o tempo disponível. Antes de dormir, tomando banho, fazendo a barba, a mulher enquanto se arruma, dirigindo o carro é o mais comum. Quantas pessoas você vê falando no carro sozinhas? Hoje, com o Bluetooth, ninguém vai achar que você é meio louco. Falar em voz alta sempre. Fale em voz alta sempre. O espelho é a nossa câmera de gravação de todos os dias. Ele revela o melhor ângulo que você quer ser visto, expressões faciais, movimentos de boca que lhe dê uma perfeita dicção sem ser exagerado. Abrir a boca para pronunciar todas as palavras com o ar saindo e dando sonoridade e projetando a sua fala é um exercício fantástico. Narradores, locutores e apresentadores fizeram e fazem espontaneamente esse exercício. Ouvir a sua voz é primordial. Com o celular, você grava toda hora mensagens e recados, não é verdade? Ouça o que você grava e veja e ouça se entende perfeitamente tudo o que você falou. Exercite com o gravador do celular. Grave determinados temas que digam respeito à sua atividade profissional, sobre o seu partido. Você é um democrata cristão. Fale sobre assuntos políticos e temas atuais. Interprete fatos que estão sendo comentados no rádio ou na televisão. Comente algo que aconteceu, como se você estivesse falando em público ou sendo entrevistado na rádio que você ouve. Afinal de contas, você será um líder partidário e, como tal, deve se preparar para responder perguntas, participar de debates, defender temas importantes da sua cidade, estado ou nação. Exercício da concha. Fale sempre em voz alta, procure ouvir sua voz. Tomando banho é um excelente momento para falar alto e ouvir sua voz reverberar. Os locutores e apresentadores treinam muito com a concha formada pela mão. Desta forma, a mão na orelha. Veja, esta é a concha. Veja, é desta forma. Assim, você estará falando diretamente no seu ouvido. Procure falar em um ritmo normal, sem pressa. Pronuncie as palavras e modele sua voz com mais força ou menos intensidade. Assim, você ouvirá como as pessoas estarão lhe ouvindo e como você poderá melhorar sua dicção. Um lápis na boca. Lápis na boca. Os locutores, no início da carreira, também buscam uma dicção perfeita, pronunciando todas as sílabas, exercitando com um lápis na boca. Pegue um texto que exija uma perfeita articulação bucal e leia o texto com a dificuldade de um lápis atravessado na boca. Leia esse texto como um exercício ou qualquer outro, mas vamos lá. A malfadada fanfarronice virtual, que é usual no WhatsApp, é falsa e furada, é fake, e fez fazer muitos desmentidos diuturnos dos diários da cidade, da comunidade, da coletividade atingida e rompida com o vereador Vaiado de Vila Velha, autor do imposto imputado aos indivíduos, incidindo no inciso citado. Parece brincadeira, né? Mas funciona. Treine lendo algum texto de jornal com o lápis na boca. E quando terminar, leia novamente o texto sem o lápis. Você perceberá como sua dicção fica muito mais articulada, clara e muito melhor. Esse exercício diário de alguns minutos promoverá uma articulação perfeita para pronunciar todas as sílabas e palavras difíceis de serem lidas ou
faladas em público. Roupa e detalhes. Tanto para as oradoras como para os oradores, a roupa não deve ser nunca exagerada em cores vivas, estampadas, espalhafatosas ou uma demonstração de elegância exagerada. Ser discreto, bem vestido, é um sinal de respeito para com o público e ambiente, mas nunca uma demonstração de marcas e grifes. Perfumes ou colônias, sempre suaves. Seja sempre muito natural. Seja sempre muito natural. Seja sempre muito natural. Seja sempre muito natural. Gesticulação. Tão importante quanto tudo que falamos é a gesticulação. Sua postura no palco, na mesa solene, púlpito ou tribuna deve ser discreta, descontraída, ombros, pernas e mãos relaxadas, cabeça sempre erguida, sem ostentação. Mãos nunca nos bolsos, sempre movimentadas de forma espontânea. As mãos são uma extensão da fala. Elas são a conclusão material de uma frase, pensamento ou ideia. Use-as com criatividade, sem exageros. Microfone. Caso o microfone tenha que ser segurado, procure trocá-lo de mão sempre que possível ao se dirigir ao outro lado da plateia. O sorriso. Uma expressão suave, com um discreto sorriso inicial, sempre demonstra uma imagem agradável e de agradecimento àqueles que irão ouvi-lo. Você não vê um artista, cantor, político ou personalidade entrar em um palco ou numa entrevista com a cara amarrada, sisudo ou de mau humor. Sorria discretamente ao ser anunciado e durante sua apresentação, quando o assunto permitir, um sorriso descontraído. Desculpas iniciais. Nunca, mas nunca inicie sua fala dizendo não estar preparado, foi pego de surpresa, a garganta está ruim. Isso é negativo. E antecipa para todos uma ideia de que não vale a pena perder tempo em ouvi-lo. Oradores com o mesmo discurso sempre? Cada orador tem suas histórias, casos, frases prontas, pensamentos, ideias e conclusões. Isso funciona quando o orador fala para vários públicos e locais diferentes. Mas quando o público é quase sempre o mesmo, o orador precisa renovar seu repertório. Cantor de um único sucesso cansa. Conteúdo. Nada será eficiente. Voz, gesticulação, respiração, olhar, interpretação. Se você não tiver conteúdo. Conteúdo é estudo, conhecimento, pesquisa, argumento, questionamento e resposta. É proposta consciente e segura. Político com conhecimento do que defende tem a principal arma do orador, com retórica. É um verdadeiro tribuno. O bom orador é eclético. O conteúdo, ou seja, o tema com argumentação que você vai abordar, deve ser preparado com antecedência. Hoje, com os meios de comunicação dinâmicos, internet em tempo real, ilustrando com imagens, vídeos, textos e vozes de todos os acontecimentos nacionais e internacionais, é um campo fértil para enriquecer nossos conhecimentos. Fontes de pesquisas de todos os assuntos históricos da antiguidade aos nossos dias, com comentários jornalísticos e técnicos das mais diferentes fontes e tendências. Não podemos admitir as velhas formas, clichês e frases decoradas, prontas e repetidas. Leia, ouça e veja comentários e opiniões diferentes sobre o assunto.
Procure dados sólidos, verdadeiros, históricos, que possam enriquecer sua fala. Tome cuidado com as fake news, pois as redes sociais estão repletas de notícias, dados e fatos falsos. Busque, se possível, acontecimentos curiosos e até jocosos. Use-os com inteligência para quebrar o gelo durante sua apresentação. Eles prendem a atenção e marcam muito sua fala quando bem utilizados. Claro que cada assunto merece uma introdução, mas todos devem ser estudados e ressaltados brevemente na fala inicial. É como um bom trailer de um grande filme. Autoconfiança. Seja simpático, confiante e sem exagero. Demonstre ser conhecedor do assunto que vai expor e passe uma segurança ao público que será uma fala concisa, objetiva e, com o mais importante, conteúdo. Treinar é jogar bem. Dá confiança para falar. Jogador que não treina, não joga bem. Ensaie sempre sua fala e temas para estar sempre afiado. Quem fala bem em público é também um excelente contato social, profissional e político, pois está sempre preparado para dialogar, debater ou opinar. Mas deve também sempre saber ouvir e aprender. Humildade é uma virtude dos grandes líderes. O início de sua fala deve demonstrar conhecimento. Por isso, aborde logo de saída o tema de forma geral, abreviada, enfatizando os principais pontos que vai comentar, procurando chamar a atenção de todos para a importância do assunto, sua dimensão nacional ou mundial, se houver. Marque fatos, acontecimentos, números e possíveis consequências danosas caso o problema persista. O orador precisa de experiência. O orador não nasce pronto. Cada oportunidade de falar não deve ser desperdiçada, desde que tenha conhecimento e conteúdo para falar. E, acima de tudo, tenha consciência de que o orador não deve abusar do tempo, se exceder em longas explanações e saiba encerrar de forma breve e marcante. É preferível ser aplaudido por ter sido breve e marcante do que ser aplaudido por ter finalmente encerrado o longo discurso. Princípio, meio e fim. Parece simples criar e ter esta sequência, porém, princípio, meio e fim deve ser o cerne, o fio condutor de toda a sua apresentação. Primeiro saiba quanto tempo dispõe para falar. Princípio. No princípio, agradeça sempre a oportunidade. Cite nomes e cargos daqueles que estão à mesa solene ou em lugares de destaque. Autoridades devem ser saudadas de forma escalonada, de cima para baixo. Autoridades federais, estaduais e municipais. É preferível anotar nomes e cargos do que confiar na memória e na hora esquecer alguém ou citar algo que não corresponde à realidade. Oradores, reservem sempre um destaque especial para as mulheres. Oradoras, reservem sempre um destaque especial para a oportunidade que o Brasil oferece para as mulheres determinadas e com projetos. Divida o tempo de forma estratégica para ter um início que crie uma expectativa positiva, motivando as pessoas a acompanharem sua explanação, o chamado trailer do filme. Caso tenha algo curioso sobre o assunto, em especial que possa quebrar o gelo, um fato jocoso de bom gosto, pode utilizá-lo, mas tenha certeza que é algo de bom tom. Meio. Passado o início, vem o meio. Entre no assunto,
de forma clara, evidenciando bem os principais pontos, fatos e dados. Chame a atenção para números ou casos pesquisados que ilustrem o conhecimento e prendam a atenção. Dirija-se para toda a plateia por igual. E marque visualmente pessoas e grupos que o acompanham, demonstrando maior atenção para sua fala. Reserve certos momentos conclusivos da palestra para exatamente esses grupos. Eles podem gerar maior empatia e manifestações de apoio às suas ideias, contaminando o público em geral. O meio de sua apresentação deve ter variações de voz, entonação mais alta ou agressiva quando quiser chamar a atenção de todos para algo de destaque. Entonações mais moderadas e envolventes quando tiver algo que toque a sensibilidade da plateia. Seja impactante com determinadas situações sérias e graves. Seja brando e afável com situações ou conclusões felizes. Seja mais ator quando situações dramáticas exigirem. Estratégia motivacional. Arrebatar uma plateia é deixá-la curiosa e atenta. Grandes arrebatadores de público abordam o assunto em pauta como um contador de história, pois todos não querem perder o final. Pintar o cenário mentalmente da história para o público é retratar com cores e imagens as cenas e personagens do enredo. Suspense exige voz mais baixa e pausas silenciosas. Voz baixa, mas audível. Pausas breves, mas de expectativa. Fim. E você vai para o final. Procure ter o controle do tempo para entrar na fase final com uma conclusão significativa, bem estruturada e, acima de tudo, categórica de sua posição, proposta ou solução. Seja enfático nas suas falas finais, fixando-as de forma positiva, firme e segura. Deixe para o encerramento frases conclusivas de impacto cuja mensagem final seja marcante, de fácil entendimento e memorização. O ritmo. A fala de um orador tem que ter um ritmo, ou seja, uma harmonia durante toda a apresentação. O início é sempre mais calmo, pausado, para que o público o acompanhe e, principalmente, para que você quebre a sua possível ansiedade e comece a ganhar confiança. O meio deve variar de acordo com o assunto. Coisas mais sérias devem merecer um pouco de agressividade, de firmeza, de eloquência, sem exageros. Fatos mais abrangentes merecem uma cadência professoral, uma explicação clara, objetiva e com pausas que marquem sua posição e definição. O final mais eloquente, sem exageros, para ter um controle da conclusão brilhante que você quer ter. A eloquência é muito usada para um final forte e marcante, mas ela exige um ritmo muito dinâmico, raciocínio rápido e gesticulação muito forte e firme. Caso tenha confiança e total domínio de sua fala final, use a eloquência com tudo que ela exige. Toda essa sequência de informações de como se apresentar em público está em vídeo no site da Fundação Democrata Cristã, bem como você pode acessar o manual com todo este conteúdo para que possa ler, consultar e relembrar como transformar a mais importante arma da comunicação, a nossa fala em oratória. Agradecemos a participação de todos, esperando total empenho na prática desse aprendizado, em especial a nossa coordenação de marketing e sua equipe pela produção e materialização do presente curso.